Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Episódio de hoje: Sociedade no Artesanato. Chegamos em mais um episódio do nosso podcast. Na semana passada a gente não teve por alguns motivos. Um motivo que eu fiz uma cirurgia de miopia, enfim, a laser não estava apta para fazer nada. E a Paula estava resolvendo algumas coisas aqui em São Paulo. Pepininhos da capital, gente. Gente, tá acontecendo tanta coisa aqui em São Paulo, pra vocês terem uma noção. Quer dizer, acho que não dá nem pra ter noção, né? Acompanhe nos stories, que logo menos a gente vai ter um tempinho pra explicar tudo através de memes. Exato. Então, se você não acompanha ainda, gente, nas redes sociais, vai lá no Vivendo da Nossa Arte, no nosso Instagram e no Facebook. Mas vai lá no Instagram, que no Instagram a gente tem uma comunicação um pouquinho melhor, mais íntima. Mais interativa e dinâmica. Mas, gente, eu acho que assim, todo esse começo já dá pra falar um pouco sobre sociedade. Porque a gente, nessa semana, a gente teve que se dividir, tanto que a Paula teve que fazer a minha por conta de eu estar em pós-operatório e além disso resolver umas outras coisas. Então, a sociedade já começa assim, né? Sim. A sociedade já começa com uma questão de divisão de tarefas. Exato. A gente vê muitas artesãs que são sozinhas se queixarem de ser sozinhas, né? Muitas. Então a gente escuta muito isso. Ah, mas você tem a Amanda. Ah, você tem a Paula, né? Muito. Essa frase. E a gente fala, sim, ajuda muito. Então, ao nosso ver, no nosso modelo, foi muito boa a nossa união, unir forças. Exato. Porque, assim, eu acho que, assim, é uma questão de ajuda e de fortalecimento, né? De ideias, fortalecimento de trabalho. Realmente, as coisas acontecem um pouco mais rápido, porque somos nós duas, então a gente consegue dividir um trabalho de uma forma mais prática. E isso facilita muito para quem quer crescer no artesanato. Sim. E assim, existem vários tipos, as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, de pensar que existem vários tipos de sócios. Tem sócios que não querem trabalhar, que só quer receber, que existe. Tem sócio que rouba um outro, existe que também. É bem comum, isso. Né? A gente ouve algumas histórias cabulosas sobre isso. Que não quer saber de trabalhar, quer saber de ganhar, que vai em horário só, sei lá, comercial, enquanto você tá lá quebrando a cabeça. Então, existem vários tipos de sócios, né, que você pode encontrar no caminho, né? Então, eu acho que, assim, pra você ter um sócio, você tem uma sócia, você tem que conhecer muito bem quem é a pessoa que tá do seu lado. Porque, assim, eu acho que traz um complemento, né, das dificuldades. Eu acho que a sociedade é exatamente isso. Eu penso muito na nossa sociedade, que você complementa coisas que eu tenho mais dificuldade, e eu acho que também é vice-versa. Idem, né? Exato. Eu acho que é uma coisa assim, é um fortalecimento, e é uma coisa assim, acho que de competências complementares. Então, uma completa a outra, né? Exatamente. Foi esse o tchan da gente. Quando a gente decidiu abrir a Vivendo da Nossa Arte, claro que no começo a gente não pensou que ia ser tão efetiva essa união. Sim. E depois a gente foi percebendo quanto uma somava a outra, ou dava um toque, né? A gente cresce juntos. Sim. Então, por exemplo, nessa parte de como a maioria das artesãs são sozinhas, vai pegar muito a parte de perfeccionismo. Sim, muito. Né? Porque verdade. o perfeccionismo, ele é algo que é pro controladorismo. A gente tende a controlar as coisas.
não aceitar a opinião do outro. E aí surgir muitos e muitos conflitos se você tiver muito movida por esse perfeccionismo, por essa, vamos dizer assim, autoridade, né? Uhum. Então, quando você tem uma sócia, é muito legal porque você se enxerga como autoritária, você se enxerga como perfeccionista. E isso fala sobre nós, isso nos desenvolve também. Muito, demais. E eu achei... Pode falar, amiga, desculpa. Não, o que já aconteceu com a gente, o caso da nossa dificuldade de delegar também, né? Sim. Então chegou um momento que, por exemplo, as nossas bonecas, elas, parte delas, a gente precisava delegar função. Uhum. E isso foi um dificultador no começo, né? Da gente Sim. largar a mão de fazer uma coisa. Com certeza. E eu acho que na questão da sociedade... Eu fugi do assunto, né? Não, eu não acho. Eu acho que tem a ver sim, um Então pouco. tá bom. Um pouco. Eu acho que assim, quando você trabalha com sociedade, para você saber se você quer um sócio ou precisa de um sócio, é a questão mesmo de delegação, né? Eu acho que vai muito no que você falou. Que você precisa delegar e tem que delegar com confiança. E aí nisso, quando você encontra um sócio, eu acho que você tem que entender o que ele quer, né? De propósito de vida mesmo, Sim. né? Até onde ele pode ir. Sim. Né? Então porque isso facilita muito entender também aonde a sua empresa ou o seu ateliê vai, né? E eu acho que traz assim definições muito diferentes da sociedade, porque assim, se você pensa de uma forma, eu penso de uma outra forma, isso é legal até um ponto, né? Exato. Eu acho que assim, eu acho que traz definições diferentes, mas alinhando com um único propósito. Exato, né? Não dá pra ter um desalinhamento total. Você vai trazer novas ideias, eu vou trazer novas ideias e a gente vai juntar essas novas ideias pra levar para um destino final. Se você discorda, né, desse destino final e eu coloco, por exemplo, um destino A e você um destino B, a gente nunca vai conseguir ter uma sociedade. Exatamente. A gente tem que ter ideias diferentes, mas ter o destino A como o caminho das duas, né? Pensar, nossa, mas tem aqui nesse destino A, dá pra gente pular. Ai, mas a gente pode fazer outra coisa. Então tem que ter essa definição diferente, mas com um alinhamento igual. Exato. Por exemplo, né, no exemplo prático, assim, como é na Vivendo a Nossa Arte, a gente foi fazer uma reunião de planejamento e aí sentamos para conversar, né, ao ar livre. Nossa reunião de planejamento anual é sempre fora do ateliê. E a Amanda me perguntou assim, o que você espera para 2020? Então, na prática, são perguntas que você se coloca, né? E uma vai se colocando para outra, para ver se o propósito está alinhado para o próximo ano e para o próximo ano, né? Propósito não só de empresa, de vida, né? Porque isso junta muito no que Exato. você quer. E aí pode acontecer, nossa, mas eu tenho dúvida, né? Se essa pessoa é uma pessoa ideal para a sociedade também, né? Pode acontecer isso. Eu acho que assim, se você não conhece, a gente se conheceu, pra vocês que não sabem, a gente se conhece desde 2008, né? Então já faz mais de 10 anos que a gente se conhece. A gente se conheceu na faculdade. Nossa, me senti muito velha falando isso, assim, 10 anos, né? Porque parece que eu tenho 17, que acabei de entrar na faculdade. Não velha, assim, nesse sentido, gente, mas sentido, assim, de passou muito rápido o tempo. E a gente se conheceu na faculdade, lá em 2008, de Direito. E aí a gente teve uma amizade bem legal na faculdade, a gente fazia estágio juntas, a gente se conhecia, eu já fui pra sua casa, você também já foi na minha casa, a gente se conhecia as nossas famílias. A gente deu uma distanciada um tempo, porque a Paula também mudou de curso, as vidas fez a gente se distanciar, mas a Vivendo da Nossa Arte fez ressurgir novamente a nossa amizade. Sim. Mas o legal é que a gente já se conhecia, a gente já tinha esse contato. E tem gente que não tem esse contato, né? E, por exemplo, eu conheci tal pessoa num curso de artesanato. O que pode acontecer? Eu acho que com ela seria legal uma sociedade. Eu acho legal a gente
pensar, né, se como que é, ter um convívio, sei lá, vai fazer uma viagem com essa pessoa. Sim, bacana. Ficar um tempo com ela. Eu acho que é muito legal fazer uma viagem pra realmente conhecer a pessoa. E a gente já fez várias viagens, né? Interunesp. Puxa vida! Rio de Janeiro. A gente já passou bastante perrengue juntas. Exato, a gente sabe como a gente lida sob pressão, Exato. Entendeu? Mas, mano, você como advogada também, né? Você não atua mais na advocacia, mas despertando lá da advogada, você acha que para essas pessoas que se conheceram aleatoriamente, viajar e tal, mas é bom deixar formalizadinho nesses casos? O que você acha? Eu acho que entra numa questão de uma pré-definição antes, assim, e uma formalização de, sei lá, você vai ficar, a gente fez do começo, com a parte comercial, com a parte empresarial, você vai ficar com a parte de gestão. Sim. Enfim, eu acho que isso tem que fazer uma definição. Por exemplo, às vezes acontece uma pessoa entra com um valor a mais, outra entra com um valor a menos. Sempre deixar formalizado. Como que vai ser no final essa sociedade? Assim, é um pouco chato falar de finalizações. Sim. Mas é importante, ó. Se finalizar, vai ficar 50% cada um. Se finalizar, um vai ficar com 60%, o outro com 80%. Como que vai ser tudo isso? É importante fazer, não é torcer contra, né? Mas é deixar claro, definido, transparente. É a melhor forma. Eu acredito que seja também a melhor forma. Também sempre acho. Escrito, um documento para cada um, para que todo mundo fique certificado, porque não tem problema, né? Acabar. O importante é acabar com respeito. Sempre. Exatamente. E como a gente vê muitos casos de sociedades que não dão certo, poderiam até finalizar com uma amizade, mas não dão certo por conta dessa falta de formalização no começo, deixar as coisas transparentes. É bom deixar as coisas claras, né? Sim. Sim, é muito bom. A gente, pra vocês terem noção, a gente investiu igual. A gente investiu R$250 cada um pra começar a venda da nossa arte. E depois a gente começou a dividir as questões de como um ficaria com o que no trabalho. Às vezes não dá certo, às vezes acontece de dar uns erros. Por exemplo, hoje foi uma coisa muito engraçada. A Paula tava fazendo o texto, eu tava fazendo exatamente igual, a mesma coisa. Mas não é comum isso acontecer. Mas tendo divisões de trabalho mesmo, é bem legal, porque aí você consegue acelerar o seu processo de crescimento, né, no trabalho. Exatamente. E algo que pode acontecer muito é a questão de competição. E isso precisa ficar bem ligado, vocês têm que ficar bem ligadas, porque se você estiver competindo com a sua sócia, porque já aconteceu muito em casos que eu conheço, de sócios acharem que são os patrões dos sócios, né? Então, acontece bastante. Então, assim, é um lance que vocês têm que somar. A gente sabe que é difícil a gente lidar com ego. Eu ia falar exatamente isso. Isso é questão só de ego. Exatamente. É construção de ego, isso só. Eu ia falar exatamente isso. Exato, mas isso que é legal, né, mãe? A gente pensar sempre, colocar a empresa em primeiro lugar. Com certeza, porque assim, não tem como, gente. É um filho que você tem com a pessoa. Então você tem que pensar no filho. Não tem verdade, como. melhor. E assim, existem momentos assim de tensões na nossa sociedade, né? Acontece, e eu acho que assim, como que resolve? Porque assim, no artesanato já acontece muitas coisas assim, né, sinistras, né? Então, como que é lidar com outra pessoa numa empresa? Que pode acontecer, a gente já viu casos de pessoas brigarem, né, em sociedade. Como que funciona isso? Eu acho que assim, conversas delicadas, elas vão acontecer. Mas quando você tem, além de sócio, você vê uma pessoa como amiga, que é o nosso caso, vai surgir conversas delicadas. Só que aí você vai ter que ter, às vezes você pode ter, na realidade, resistência de falar pra não finalizar a amizade. Exatamente. Só que eu acho que assim, a gente
pode resolver sempre isso. Entender que uma coisa é uma coisa, a amizade é uma coisa e o trabalho é outra coisa. E a conversa eu acho que tem que ser sempre no tom de não humilhar o outro, ter um diálogo. Não jogar toda a culpa, né? De uma maneira. Sim, eu acho que tem que ser algo mais assertivo mesmo, Sim. sabe? Do que? De saber como falar, de saber como você trazer essa forma, porque pode ser que, nossa, um diálogo falte na sociedade e você fique com alguma coisa meio engasgada e a sociedade não dá certo porque ficou mal resolvido. Então sempre é importante você falar, ter um diálogo, trazer, deixar tudo claro, gente. Eu acho que o diálogo é tudo na vida, é só saber a forma de falar sempre, né? E eu acho que a nossa sociedade mesmo é um trabalho muito de empatia, de você ter empatia um com o outro. E isso eu acho que traz muito no diálogo, né? A forma de como as pessoas vão estar, enfim. E trabalhar a questão da expectativa, né? Expectativa tem que ser transparente e sempre compartilhada. Então, assim, eu tô criando uma expectativa, vou ser transparente e compartilhar com a pessoa de uma forma mais empática possível. Porque eu acho que é só assim que as coisas acontecem. Eu levo muito isso na minha vida pessoal. Às vezes eu sou uma pessoa mais, assim, estourada, mas, assim, eu tento levar isso de tentar resolver no diálogo, tentar resolver na questão de assertividade e ser racional. Não deixar... Eu acho que isso resume. Não ser emocional nesse momento. Ser racional e tudo bem, né? E maravilhoso. Sim, com certeza. E resolver a coisa da melhor maneira possível. E às vezes até através de um conflito de ideias surge uma ideia inovadora, uma ideia nova que contemple os dois lados, sabe? Isso que é muito bom. E às vezes, por exemplo, eu tenho um lado que eu sou mais... dizem que falta ar no meu signo, entendeu? Falta ar. Falta ar. Sério? Que eu sou das pessoas que eu viajo as ideias, mas na hora de trazer pro concreto, às vezes não é tão uma boa ideia assim, que é mais difícil. Então, por exemplo, a Amanda, ela já fala assim, Paula, vamos uma coisa de cada vez, calma, não se empolga lá, tal. E eu falo, não, realmente, calma. Sim. Então... E a artesã tem muito disso. Faz uma coisa, faz outra e vai. Eu pego, não, é uma coisa nova. Sim, com certeza. E nunca para, nunca concretiza um projeto e tudo mais. Assim, não nunca, mas tem mais essa tendência de muita influência de coisas novas e querer fazer de tudo. E aí que através de um conflito, assim, né, de você expor suas ideias para uma sócia ou para um sócio, vocês conseguem chegar a um consenso para otimizar aquilo também, né? Uhum. Tirando o fato da soma de habilidades. No caso, a Amanda, ela fica com a parte administrativa, ela é incrivelmente boa nisso. Eu tento, gente, porque às vezes é difícil bater aqui os números. É tá? maravilhosa, é maravilhosa. É maravilhosa, tal. E é uma parte assim que eu mesma não tenho um tesão em fazer super, se precisar, lógico, né? Claro. Vai fazer e tudo mais. Mas é algo que me complementa de uma maneira muito boa. Isso é a vantagem de ter sócios também. Né? Isso vai muito nessa questão de saber que às vezes só falta um sócio para sua empresa de artesanato fluir, né? Só falta isso, não falta mais nada. Às vezes fica quebrando a cabeça. Compartilhar ideias é incrível, gente. Só faz a gente crescer. Eu acho que muitas ideias que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que eu venho e a Paula já vem em cima com uma outra coisa, um negócio parece que floresce de uma forma que a minha ideia nunca ia dar certo se não fosse a ideia da Paula em conjunto. É muito legal. Então é muito legal trabalhar com sociedade, trabalhar com pessoas, né? O crescimento em conjunto é mais gostoso, é mais, né?
de mulheres ainda, é mais legal. Então, eu acho que assim, a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma que o sócio, um passa a perna no outro, um sócio odeia o outro, porque isso está muito enraizado na nossa sociedade, de que sócios se odeiam por um bom motivo. Né, que é a sociedade, que é a empresa. E não é assim, gente. Sociedade nenhuma dá certo assim. Muitas familiares também são assim, que eu acho que um pouco nossa é um pouco familiar, porque a gente mora juntas. Sim. Então ela é um pouco de empresa familiar, mesmo a gente não tendo o mesmo sangue, sim, no mesmo sobrenome, eu considero a Paula minha irmã, que a gente mora juntos, a gente conversa sobre tudo. Então, verdade. É meio que familiar a nossa é total. A nossa empresa. Enfim. E além disso, eu acho que assim, a sociedade é um processo de aprendizado enorme e de confiança. Que você tem que ter confiança na pessoa. Né? Você tem que ter confiança, principalmente pessoa que fica no financeiro, porque é complicado, né? Você mexer com valores, é complicado você trazer isso para as pessoas, né? As questões de valores. Então, eu acho que tem que ter uma confiança muito grande de ambas as partes, porque a gente, como está enraizado essa questão de nossa, sócio, um é pilantra, né? Sempre falam isso. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter realmente muita confiança. E além disso, eu acredito que a sociedade é não sei. É um processo de amadurecimento de ideias, não é? Sim. E como pessoas também, eu acredito, né? Como pessoa. Porque às vezes a gente tem que lidar só com nós mesmos, a gente não cresce muito. Verdade. Não cresce mesmo. A gente fica um pouco estagnado. E quando a gente tá se mostrando pro outro do jeito que somos mesmo, né? Que sociedade é isso, muita coisa vai aparecer, inclusive coisas que você não gosta sobre si mesmas. Isso gera um aprendizado muito legal. E assim, você tem que... Eu acho que assim, você tem que mostrar pra pessoa, e a pessoa mostra pra você, que o seu ateliê é um projeto de vida, que você... a gente sempre fala sobre isso, que é um projeto de vida, que assim... É um trabalho nosso autoral, então tem muito da gente no nosso trabalho. Então, ele não é simplesmente uma empresa que abre, a gente não é funcionário de ninguém, nós somos funcionários de nós mesmos. Então, o processo criativo nosso vai, né, todo momento. Então, assim, e isso é um objetivo do quê? De ter um projeto de vida 100% autoral, 100% você... em conjunto com uma outra pessoa. Exatamente. Que tá na mesma vibe. Porque exato. Assim, não, eu acho que aí tem muito, e a gente percebe, tem muitos amigos nossos que o mindset não bate. Então tem que estar com o mindset, é aquele negócio, 5 pessoas próximas de você tem que bater, ou você é 5 pessoas, porque senão, cara, não vai. Não dá pra você ter uma sociedade com uma pessoa que tá desanimada, que não tem o mesmo alinhamento de propósito. Isso, exato. Tem que ter um alinhamento, eu acho um alinhamento muito bom, tem que ter. Tem que ter. Então, o que quer dizer isso, né? Então, por exemplo, pessoas que vão te desmotivar, porque tem, né? Isso. Ai, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ai, tenho medo, não vamos, tal, não, ou... essa semana eu não vou trabalhar porque, sei lá, não tô afim, quero... A sociedade, você vai fazer com pessoas que realmente batem com a sua energia. É isso, assim, resumindo, tem que bater a energia. Se é uma energia mais slow, mais down, e essa for sua energia, tudo bem. A nossa já é a coisa... a gente quer estudar, a gente quer ir pra frente, a gente é mais da energia de empolgação, de euforia, a gente gosta. Então, assim, às vezes, lógico que bate o desânimo, é óbvio que bate o desânimo. O bom é que a gente conversa, a gente troca essa ideia e uma vai apoiando a outra, vai fortalecendo a outra. Nada de...
ai, não, olha, não vai dar certo mesmo, ou você tá assim porque é frescura. Não. É algo que a gente se soma juntas na sociedade. Então, buscar um parceiro, uma parceira ideal para fazer essa união é muito importante. Pode ser que não dê certo de primeira, mas se você tem essa necessidade, é importante ser com pessoas que essa energia seja mais concisa, né? Com certeza. Mas a possibilidade de crescimento com os Ah, é sócios bem maior, eu acho. é bem maior. É bem maior. Eu lembro que eu fiz um curso, não sei se vocês conhecem, que é o Empretec. E quando eu fiz o Empretec, eu queria muito me testar como sozinha. Porque eu falei assim, poxa, eu já tenho sociedade fora na vida real. Eu vou querer agora me testar realmente sozinha, só eu comigo mesmo. E porque tinha a possibilidade de você pegar um sócio. Eu falei, ai não, eu não vou fazer porra nenhuma de sócio, porque eu quero ver como que vai ser. Mas no final, a Paula foi minha revendedora. Ah, é verdade! Né? Então, assim, e além disso, eu percebi também no curso, porque assim, nossa, eu não conseguia. Aí eu fiquei doente no meio do Empretec, bem doente. Eu não conseguia fazer tudo sozinha. Então, assim, eu percebi, eu preciso de um sócio, independente de qualquer empresa, eu não consigo centralizar trabalho. Eu preciso também ter compartilhamento de trabalho. Eu sou dessa vibe, tem gente que prefere, que gosta da centralização. Sim. Eu não, meu perfil de empreendedora é de sociedade. O meu também. A gente sempre troca essa ideia porque sem a Amanda, imagina, nunca teria tocado nada de artesanato pra frente, nada, não teria. Inclusive não você existiria. teve, né, uma empresa. Inclusive eu tive, exatamente, chamava Geek Dolls, e eu totalmente deixei de lado, fui atuar na psicologia. Não era algo que eu nunca pensei em abrir outra lojinha de artesanato, tal, online. E só com a Amanda, com a parceria dela, e eu e a venda da nossa arte, conseguimos andar, né, pra frente, né, Mã? Sim. Sem essa união, assim, pra mim, Não ia existir, gente. Ai, não existiria. É tão bom sociedade, isso é de verdade, assim. A gente convive muito, isso é fato. Mas eu acho que sempre sendo transparente não tem como dar certo. Não, peraí que eu me confundi aqui com as bolas. Não tem como dar errado. A gente tem que pensar realmente, é o seu propósito de vida? É o propósito de vida da pessoa? Então vamos embora, vamos fazer acontecer. E eu acho que a última dica que eu acho que a gente pode finalizar esse podcast, eu acho que tem que rolar uma admiração pela pessoa. Ah, é verdade. Rolar uma admiração. Nossa, eu tô com... Putz, eu cresço muito com a pessoa, você cresce muito comigo, enfim. E por mim rola muito essa admiração. Por mim também, viu, amiga? Então a gente tá junta nessa e em outras, nessa, na vida pessoal, a gente já passou já por tanto perrengue juntas e passando vários outros aqui em São Paulo também. Nada assim muito, né, que as pessoas vão achar que a gente tá morrendo aqui em São Paulo, mas não é isso. Perrengues da capital, tá? Então, um golpe ou outro, entre golpes e construtoras. A gente pode contar pra vocês, mas a gente tá finalizando uma coisa aqui, que depois a gente conta pra vocês a história total. Mas é isso, eu acho que admiração não pode faltar, respeito, transparência e assim, pensar sempre em primeiro lugar. Se vier o ego, gente, pensa, faz o exercício. Minha empresa em primeiro lugar, o ego do lado. Eu acho que tem que fazer esse exercício. O meu ateliê, meu propósito da empresa em primeiro lugar. Eu acho que, putz, é sucesso o crescimento de empresas que pensam dessa forma. Com certeza. Alguma coisa, amiga, acho você acha que a gente isso, tem né? que falar? É isso, não tá ótimo.
vamos juntas, né? Todas juntas. Se alguém tiver mais dúvida, dá um alô, comenta. Sim, a gente tem um grupo super legal no Facebook que você pode entrar. O link tá na bio, descrição do nosso Instagram. E você pode colocar lá no Facebook por um Natal Artesanal, que você vai encontrar no nosso grupo. É um grupo incrível, que a gente tá colocando várias dicas de Natal, e a gente vai, depois do Natal, vai mudar o nome para ser um grupo que já tem mais de 100 pessoas, para as pessoas compartilharem ideias sobre artesanato e o mundo do artesanato no empreendedorismo. É isso, o grupo tá super legal, tem apostila, tem um monte de coisa lá. Então, entrem no grupo, vamos interagir. Um beijo, manda carta se vocês quiserem saber, tiverem dúvidas, declarações de amor, tudo que vocês quiserem. Se vocês quiserem falar com a gente, é mandacartasvdna@gmail.com. Então, porque a gente mudou de endereço. Carta em casa, resenha não vai chegar mais. Gente, piada interníssima e potência aqui. Potente. Eu vou repetir. Manda cartas vdna@gmail.com. Manda cartas, mas não manda resenhas, não é mesmo, bebê? Beijo, gente. Até semana que vem.